conseguir manter as minhas escolhas dentro desse padrão, dentro dessa norma do meio termo. Essa ideia do meio termo, como eu falei para vocês, está dentro da mentalidade grega, já vem desde os sete sábios da Grécia. É uma coisa que o Aristóteles ele vai meio que fazer uma síntese, certo, do pensamento que tem anterior dele e já tinha essa ideia, certo? É importante dizer algumas outras coisas. Tem algumas ações que não tem meio termo. Elas já são erradas por si só. Por exemplo, eu assassinar uma pessoa. Não tem meio termo para isso. É fazer adultério. O Aristóteles vai dar alguns exemplos sobre isso. Só que ele vai deixar muito nítido que isso, você conseguir alcançar o meio termo, ou seja, no momento adequado, no modo adequado, você fazer essa ação, certo? É uma coisa muito difícil, não é uma coisa fácil, é um desdobramento dessa ideia do que ele está propondo, certo? Então, no final do segundo livro, né, ele vai deixar muito nítido isso, que ter a medida para você fazer o que é o meio termo entre algo que falta demais ou algo que é muito exagerado, não é algo fácil, vem de uma certa prática, de um certo hábito, de uma certa aprendizagem, de uma certa experiência. E assim, só o conhecimento teórico não é possível você ter esse tipo de conhecimento. É necessário um certo conhecimento prático que pressupõe você, certo, fazer essas ações e por isso que ele vai citar, né, se o conhecimento, se a virtude, né, se a virtude propriamente dita fosse natural, fosse que nem, por exemplo, os nossos apetites, não teria necessidade de mestres, certo? Mestres para te ensinar a fazer as coisas. Você tem a ideia de mestre, a necessidade de alguém que te ajuda a aprender determinada coisa, ou com exemplos, certo? De uma determinada pessoa que é justa, exatamente como um meio de você ter como se fosse um tipo de bússola, né? Para você conseguir desenvolver isso também. Só que isso não é uma coisa fácil de fazer, certo? Qual que é a grande diferença, assim, chegando nesse ponto, né, do que a gente estava conversando, é importante ver o seguinte, qual que vai ser o grande rompimento do Kant em relação a essa forma, essa ética aristotélica, né? O rompimento do Kant vai ser exatamente se você perceber tudo que eu falei, parte do pressuposto que o universo ele é perfeito e ordenado, certo? E que todas as coisas dentro do universo têm uma finalidade, certo? É exatamente isso que o Kant não vai aceitar. Kant não vai aceitar que o universo ele é perfeito, ordenado e que todas as coisas têm uma finalidade. Ele vai mostrar que não é assim que funciona. Não dá para você tirar como pressuposto isso e desdobrar toda essa ética. Se você percebeu que o Aristóteles, né, ele coloca elementos da metafísica, que é o pressuposto da física, e faz uma avaliação da psicologia, certo? Para entender a alma e a partir disso ele desenvolve todo o seu pensamento ético a partir disso, certo? Então o Kant ele vai negar, certo? Essa ideia. Não dá para você ter como pressuposto que o universo ele é perfeito e ordenado. Não dá mais para fazer isso. Depois de Galileu, certo? Depois da chamada Revolução Científica, Kant tinha total consciência que aquele universo aristotélico era um universo que ele era muito mais digamos assim, teorético, digamos assim, porque ele partia de um princípio que não era demonstrado. Até porque naquela época do Aristóteles não havia instrumentos para fazer observação, certo? Sobre os planetas, entre outras coisas. E por isso que o Aristóteles pensava, de certa forma, que os objetos celestes eles eram perfeitos e só havia transformação, né, que está dentro da física do Aristóteles, basicamente da Lua para baixo. Ele fala que vai ter as transformações na física, né, entre os quatro elementos, que é o fogo, água, terra e ar, e de certa forma todos os corpos seriam organizados a partir dessas transformações. Então, essa ideia, essa visão que está com o pressuposto dessa ética, o Kant vai romper, certo? Isso tem a ver com as descobertas do Galileu e de toda a revolução científica que era algo que já estava presente ali. É só a gente lembrar da aula do iluminismo, né? O iluminismo que estava ali presente e que absorveu esse conhecimento e o desenvolveu, tá? Então, nesse sentido, qual que vai ser a grande diferença entre Aristóteles e Kant? Então,
há uma diferença entre a ideia de natureza em Aristóteles e a ideia de natureza em Kant. A natureza, por Aristóteles, se você percebeu, é uma natureza que ela é glorificada, é algo, digamos assim, considerado algo positivo. Ou seja, Aristóteles tem consciência que a nossa natureza tem aspectos ruins, certo? Em particular, a nossa natureza, aquela parte da alma que ele dizia, que a parte vegetativa, que são os nossos apetites, mas ele entendia que a partir do hábito e a partir da aprendizagem, com o desenvolvimento das disposições de caráter, nós poderíamos minimizar, não fazer desaparecer, nós não podemos controlar nossos apetites, mas minimizar esses apetites e dominá-los até, certo? Essa que era a grande ideia ali da ética dele, tá? Então, quando o pensador como Sócrates fala conhece-te a ti mesmo, ele está dizendo para você conhecer o que é a sua alma, quais são as características da sua alma, suas disposições e qual é a função que te relaciona ao resto do cosmos ou o resto da cidade, certo? Ele está perguntando sobre isso. O Aristóteles está pegando exatamente essa ideia, certo? O conhecer a si mesmo é você descobrir a sua função para você entender qual que é a sua parte dentro do cosmos, que te cabe dentro da cidade e qual que é a sua função que você deve desabrochar por natureza, certo? Essa parte das disposições de caráter vão te ajudar, porque elas vão ser aquilo que vai possibilitar o desenvolvimento da virtude. Ele define, né, a virtude como um tipo de disposição de caráter que tem como objetivo exatamente essa ideia de você ampliar, aumentar, certo, as suas capacidades naturais. E o Kant está dizendo, então, o Aristóteles vê isso como uma coisa positiva, mesmo tendo esse aspecto da natureza que não é tão positivo, tá? Agora, o Kant e os modernos, né, eles veem a natureza como uma coisa negativa. Então, eles vão entender que a ética, certo, do Kant, ela não vai estar fundamentada no objetivo de desenvolver a minha função para conseguir, ou seja, as minhas aptidões, os meus talentos naturais, os meus dons que iriam desenvolver uma função, certo? E ele vai estar com um objetivo, vai ter fundamento na ideia de boa vontade. Essa aqui vai ser a principal diferença. Qual que é a diferença entre as duas coisas? É que na visão do Aristóteles, a minha dignidade ela está relacionada à função que eu faço. Então, eu ser um bom professor, eu ser uma pessoa, um bom profissional, tem a ver com a minha dignidade. Eu sou uma pessoa digna porque eu sou um bom profissional. Por quê? Porque eu desenvolvi a minha função, que está ligada à minha natureza, às minhas disposições, certo? Às minhas aptidões. Enquanto para o Kant, essa ideia de dignidade humana não tem nada a ver com essa questão da função da minha natureza, não tem nada a ver uma coisa com a outra, certo? As duas coisas estão desligadas para o Kant, certo? Como assim, Cristiano? Quer dizer que, por exemplo, se eu pegasse um nobre que tem essa mentalidade do Aristóteles, né? Eu tenho uma função, então o nobre nasce com uma função. O trabalho, né, é uma coisa que não é, certo? Importante, não é uma coisa positiva, digamos assim, porque ele vai dizer que, como eu desenvolvo, por exemplo, as minhas funções, eu estou, na verdade, exercitando, a ideia de exercitar. A mentalidade do Aristóteles está ligado muito à ideia de a nobreza vai absorver muito isso. Então, o que um nobre faz? Ele exercita a sua função e a desenvolve ao máximo para conseguir alcançar a felicidade. Alcançando a felicidade, ele consegue dignidade. O Kant entende que essas duas coisas são separadas. Uma coisa é a nossa natureza, certo? Outra coisa é a nossa boa vontade. São coisas diferentes.